Já já iremos começar a live. Olá, Ledilson. Olá, Eliane. Quero agradecer aos que estão aqui atrelados ao Facebook, que não acusam o número de visualização. Peço que preste atenção na música. Música de manipulação. Agradecer a galera do Periscope. Estão conseguindo ouvir a música? Já já iremos começar. Olá, Nunes, tudo bem? Ivete, Ledilson, Eliane, aos demais. Facebook atrelado, que não acusa o número de visualização. Muito obrigada. O Periscope. Quem achar pertinente, manda o aviãozinho pra galera. Boa noite, Nunes. Vamos falar contra o sistema romantizado, por isso que eu coloquei essa música pra gente pensar um pouquinho. Olá, Ivete, querida. Se vocês acharem pertinente o assunto, manda um aviãozinho com uma espécie de uma setinha, uma pipinha aqui embaixo, para os amigos. Muito obrigada a cada um que está aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqueles que estão aqui, meu muito obrigada. Galera do Facebook, atrelado aqui ao outro celular, tudo bem? Muito obrigada. A galera do Periscope também. Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso bloco, né? Como a gente está trabalhando os padrões de sofrimentos emocionais, nós traçamos aqui no discorrer do mês sobre os padrões do medo, do fracasso, rejeição, crítica, desconhecido. Aqui tem uma colinha que eu tenho que ler, porque é muitos padrões, né? E ainda falamos também do projeto da Carla, da Coach Maravilhosa de Portugal, atrelada a esse projeto dos padrões de sofrimentos emocionais. Trabalhamos também Emagreça Sua Mente, que é uma espécie de detox. Mas falamos aqui também no discorrer das nossas lives que a gente tem um biógrafo, que a gente chama biógrafo RAM, existente no nosso cérebro, que ele registra todas as nossas emoções, faz o registro automático das nossas memórias através das nossas emoções. Oi, Camila, maravilhosa.
Mas nós falamos aqui também no discorrer do mês também sobre as mudanças, porque não adianta a gente trabalhar todos esses padrões, todos esses posicionamentos se a gente não tomar atitude de mudar. Falamos o que realmente é mudança, falamos que existe dois padrões de mudança, aquele que muda com o tempo e a pessoa consciente que muda no tempo. Nós falamos também das ervas daninhas também, anteontem, né? Que é a gente arrancar as amizades, as más conversações que corrompem o bom costume, porque não adianta a gente só se tratar. É igual ter gente que fala assim, mas o que interessa, é o que chega até a gente tem que transformar. Tudo bem, 90%. Mas 10% também é responsável pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tem até aquele ditado, né? Se você tem depressão ou tem algum transtorno psiquiátrico que seja, você analisar também as pessoas que estão à sua volta, porque às vezes você já está tratado, você já está se reconhecendo nesse processo, você já quebrou o protocolo e tem pessoas fora de você que precisam ser arrancadas. Então são observações, tanto dentro quanto fora, que a gente tem que fazer. E hoje, partindo desses padrões de sofrimentos emocionais, falando de todas essas transformações também internas e externas que a gente tem que fazer, e eliminação também dessas coisas ruins, que é essa maneira de detox da mente, né, que a Carla propõe pra gente, e tá sempre aqui com a gente fazendo as lives. Eu trouxe aqui também o tema de hoje que eu achei muito bacana, que eu até acabei de tocar uma música aqui da Pitty, para aqueles que não estavam aqui, né, de instalar um novo sistema. A música chama-se Admirável Chip Novo, que fala da obediência ao sistema, né, de você estar ali programado, de ser mais um imbecilizado, na verdade. E quando a gente propõe esse tema de hoje, que é não romantize a vida, no sentido de você ir contra essa imbecilidade, contra essa mentalidade comum. Então, gente, quero que vocês saibam que quando eu falo de ir contra esse sistema, proposta de hoje, não romantizar a vida, eu quero que vocês tenham em mente ir contra uma mentalidade comum. Porque quando a gente romantiza, tá? Quando a gente leva tudo para a emoção, a gente perde a razão, a gente está romantizando, ou seja, a gente tem aquele padrão de mentalidade comum, é aquele padrão de gente imbecilizada. Michelle, você está chamando alguém de imbecil? Sim, se vocês lerem lá, a gente chamar de idiota, de imbecil, a gente está querendo dizer que a pessoa tem baixo grau de inteligência, né? Aquela pessoa tola, aquela pessoa que não sabe discernir. Então, vamos começar aí. O que é uma mentalidade, então, romantizada, né? A minha proposta de hoje, já que a gente está trabalhando os padrões de sofrimentos emocionais, né? Que é trabalhar todas essas modificações, todas essas situações e entrar nessa romantização, né? Na verdade, ir contra essa romantização, que é a gente fugir dessa mentalidade comum, tá? É o que eu proponho hoje. Vou falar também da infantilidade psíquica, o que quer dizer. Ser romantizado é ter pensamento de massa, né? O que a maioria faz, a gente não deve fazer, né? É ser levado pelas emoções, ter a mentalidade da maioria. De vez em quando eu vou ter que ler, porque em respeito a todos vocês, eu fiz uma pauta, né, com pontuações, com considerações que não podem passar desapercebido, até para a gente poder continuar aqui. E quando a gente fala desse sistema romantizado, desse sistema de mentalidade comum, que a maioria vai de encontro, né? Podem participar, tá, gente? Escrever alguma coisa, mandar aviãozinho. Quando a gente fala dessa romantização, o que cria, né, esse viés, né? Ou seja, esse véu romântico na gente? São todas aquelas coisas que a gente coloca dentro da gente, que a gente acaba alimentando, porque já existe um sistema, né, romantizado, que é aquele padrão de mentalidade comum, onde a massa vai atrás, a massa não para pensar, não para questionar. E o que faz alimentar esse padrão romantizado na gente? Aí eu coloquei aqui, né, que são ideologias românticas, filmes românticos, livros românticos, espiritualizar tudo, também vamos falar disso, revistas românticas, mas criando-se uma mentalidade comum com todos esses padrões românticos, nós chegamos à conclusão também de que todas essas vivências
tá? Criam na gente situações perigosas na vida real, porque nós sabemos que a gente não vive de romance, a gente não vive desse padrão de mentalidade comum, porque por mais que a maioria vá de encontro a essa mentalidade comum, que a maioria faz, que é o que a gente vai falar aqui hoje, cada ponto, o que a gente tem que ir contra essa mentalidade comum, por mais que é vendida essa proposta para a maioria das pessoas, a gente tem que ir na contramão, tá? Porque nos é vendido como se fosse uma proposta de estagnação. Porque as pessoas poderosas mesmo, a gente vai falar aqui no discorrer, que o quê? São aquelas pessoas que não ficam fascinadas por esse romantismo. Uma pessoa que vive totalmente outra realidade. Ela não vai em contra a maioria da massa, ela não vai nessa mentalidade comum, tá certo? E somos fascinados por quê? Por histórias de amor não correspondido, histórias de relações complexas, ou seja, todo esse contexto romantizado que a gente tem em contato, acaba criando na gente um padrão, né? Acaba criando um padrão mental, ou seja, um estigma, né? Do que é certo, do que não é, mas dentro de uma romantização. Mas, Michele, como que eu faço para quebrar esse sistema romântico, né? Essa mentalidade comum que a maioria vai de encontro? É você se colocar em espaços diferenciados, ler, né? Estar em contato com outras pessoas, com outra mentalidade. Então, isso faz com que você quebra com o protocolo, faz com que você se reforme, se reformule, se reconstrua. Tá certo? Para quem quiser e achar pertinente essa live, manda um aviãozinho por gentileza, pode perguntar também, tá? E nós costumamos, dentro desse padrão romantizado que a sociedade nos impõe, nos proporciona na verdade, né? É o que? É considerar que o encantador personagem cínico é aquele que tem uma coisa peculiar, uma coisa atrativa, ele nos vende essa romantização, né? E a gente acaba pegando aquele personagem cínico como se diz, padrão, né, de romantismo, aquele galã que chega, que ganha a mocinha. Então isso tudo é uma proposta ideológica, né, de como impor à massa essa romantização, essa mentalidade comum de forma, até mesmo o que a gente chama subliminar, né, sem que vocês percebam essas sugestões. Né? Uma coisa também que é muito legal também a gente analisar, uma das propostas do viés romântico também que formam essas ideologias também, é aquele padrão que as pessoas impõem que a gravidez, né, é vista como a melhor época da mulher. Ou seja, nem para todas, né? Se é aquela mulher que ela é muito instruída, que ela corre atrás de seus objetivos, tem outros pontos na sua cabeça, né? Uma mulher mais vivida, uma mulher que é repaginada, uma mulher que corre atrás de outras coisas, estão me entendendo? Foge dessa mentalidade comum. A gente começa a perceber que não é um padrão aceitável dentro dessa mulher, mas sim correspondente à massa que tem a mentalidade comum. Então por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Para não romantizarmos a vida é preciso, coloquei aqui, autoconhecimento, conhecimento de mundo, vivência sobre o que viver, requer também jogo de cintura. Quando eu coloco aqui não romantizar a vida, né, não adentrar esse sistema padronizado de mentalidade comum, primeiro, já que a gente está falando de padrões de sofrimentos emocionais, o primeiro passo é a gente reconhecer as nossas emoções. Porque não tem como, gente, a gente quebrar com esse padrão romantizado, com essa proposta de mentalidade comum. Gente, veja que quando eu falo na mentalidade comum, é o que a massa vai de encontro sempre, sabe? Dando mesmo sistema de resposta, tendo as mesmas atitudes. É como se fosse basicamente assim, um exemplo, tá, gente? Quem namora, noiva, casa, tem filho e tem filho obrigatoriamente. Eu sou casada há 13 anos e as pessoas me perguntam, Michele, por que você ainda não tem filho? Porque dentro do meu contexto, aquela pessoa não correspondeu aos meus requisitos. É uma pessoa ruim? Não. Mas assim, tem coisas que ainda eu espero chegar, entendeu? A preencher outros requisitos para daí então eu dar continuidade a isso. Então, a mentalidade comum da massa, o que todo mundo vai de encontro, você acaba observando que é uma mentalidade que as pessoas não têm requisitos. As pessoas, né, ficam sempre ali naquela coisa taxativa. Não acaba analisando aquela relatividade, né? Não consegue ver por outros
ângulos, né? Então a gente sair dessa mesmice, vamos dizer assim. Então, para a gente quebrar com essa romantização, com essa mentalidade comum que a maioria faz, é como eu falei aqui, é você perceber as suas emoções, né? Já criar na criança desde cedo para ela quebrar com esse sistema romântico, né? De que ela tem que ficar emocionada com tudo, sensível a tudo, quase não se percebe. É criar o quê? Noção das suas emoções, ou seja, é dar nome àquelas emoções que ela está sentindo. Quando a criança estiver alegre, é dizer, não, você está alegre por essa condição, você está triste por essa condição, você está apaixonado, você está irado por essa condição. Então, sempre titulando para a criança aquelas emoções e dando um exemplo daquelas situações dentro daquelas emoções para que ela se perceba dentro daquelas emoções e ela perceba também de fato o que é emoção, porque a emoção a gente não controla, né? Nós já vimos aqui, a emoção na verdade a gente gerencia. Um exemplo disso que eu sempre dou, de que a gente não controla as emoções, mas que a gente gerencia, é o seguinte: essas emoções elas já estão existentes na gente, correto? Tem teórico que vai dizer que a gente tem 28, tem teórico que diz que a gente tem 30. Então essas emoções inerentes a gente, existente na gente, a gente não controla. O exemplo disso que eu sempre dou. Oi, Jonas, querido, Sheila, Giza. É um animal perigoso. Se chegar perto de você, você vai ter como controlar suas emoções? Você não vai controlar. Você tem o quê? Sudorese, excesso de suor. Sempre dou esse exemplo, tá, gente? Porque o nosso cérebro aprende pela repetição. Você vai ter excesso de suor, sudorese, você vai ficar apático. A sua circulação sanguínea, o seu sangue tende a se concentrar nas extremidades do corpo, então vai muito pro pé e para as mãos e o seu rosto acaba ficando apático, acaba ficando branco. Vai te dar palpitação, você vai ficar nervosa, vai ficar acelerada, você vai eliminar cortisol, nível de estresse, batimento cardíaco, aquilo tudo. Então, quer dizer, você não controla as suas emoções. Você aprende a gerenciar suas emoções, controlar suas emoções. Mas por que eu tô falando isso? Perdão, você não aprende a controlar suas emoções porque elas estão inerentes e estão dentro de você, mas você aprende a gerenciar, não no sentido de controlar, né? Gerenciar no sentido de passar a perceber aquelas situações e você ficar mais calma frente àquelas situações. Claro que vai ter situações que você vai ficar muito agitado, não tem como você gerenciar aquilo, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Porque tudo é o quê? É resiliência, tudo é aquela envergadura, né? Já viu um carvalho que ele vai lá embaixo e volta para o seu estado normal, né? Assim, um estágio de resiliência, ou seja, você vai lá embaixo, você quase quebra, mas volta, né? E a forma com que você voltou nunca é a mesma, ou seja, sempre tem uma envergadurazinha que fica, que quer dizer o quê? Que você aprende a cada dia, você vai tendo uma mudança, então você nunca é a mesma pessoa. Mas por que eu tô falando isso? Porque para quebrar com esse sistema romantizado, ou seja, não do romance do príncipe, daquilo que eu tô falando aqui, mas me propondo, falando dos padrões dos sentimentos emocionais, dos sofrimentos emocionais, contra essa romantização, contra esse sistema romantizado, contra essa mentalidade comum, contra o que a maioria se propõe a fazer. Ou seja, você passar a fazer de forma consciente, né, os seus atos no dia a dia. Então não adianta a gente falar aqui de quebrar de padrões de sofrimentos emocionais, quebrar com medo da crítica, com medo da rejeição, com todas as nossas feridas emocionais, se a gente não observar esse sistema romantizado que propõe pra gente essa mentalidade comum de que a gente tem que ir sempre atrás da massa e fazendo sempre as mesmas coisas e a gente não é obrigada a isso, né? Então, sempre trabalhando na criança o emocionômetro desde cedo, intitulando as crianças emoções existentes dentro dela, né? Falar por que ela tá triste, falar por que ela tá irada, por que ela tá apaixonada. E o erro de muitos pais, tá? E aí você já começa a se observar como adulto, por que você não consegue perceber certas emoções dentro de você, né? Tem muitos pais, a gente pode escrever, perguntar, tá? Interagir, porque eu falo rápido mesmo. Tem muitos pais, porque tem muito ponto para falar aqui. Quem achar pertinente pode mandar o aviãozinho para os amigos, tá? Tem muitos pais que quando o filho fica triste, né? Aí ele diz assim, não fica triste, vamos sair dessa situação aqui e vamos fazer outra coisa. Por esse lado é bom porque você está ensinando a criança a gerenciar aquela emoção negativa, né? Entre aspas.
a sair, ter um jogo de cintura e ir para uma outra situação. Mas ao mesmo tempo você também tem que deixar um pouquinho o seu filho ali a sentir também o que é tristeza, né? O que é estar triste, o que é estar irado, explicar para ele por que ele se deu aquele tipo de emoção. Ou seja, a gente tende a entrar no sistema, num padrão de que a gente tem que só enfatizar, como se diz, as emoções boas, vamos dizer assim, está alegre, feliz, apaixonado. Não, estão existentes na gente também o sentimento, a emoção de estar irado, estar triste. Então quer dizer, isso faz parte da gente também. Então tem muita gente que cresce, não sabe lidar com essas emoções e às vezes está deprimido por conta disso, porque vem situações de contra a pessoa não vai criando um gerenciamento, né? Não sabe lidar com as emoções, porque nunca ficou sozinho ali, nunca tomou aquelas emoções como deveria tomar, a refletir. Ou seja, tá doendo, tá angustiado, para um pouquinho, põe a mão na dor, tenta ver de onde está vindo, de quais situações está vindo, ou seja, se perceber dentro daquela situação. E tem muito adulto mal resolvido por conta disso, porque não sabe de fato o que é emoção, de onde nasce a emoção, por qual razão, quais são os tipos de emoção. Então nós falamos aqui que tem de 28 a 30, dependendo do teórico, então são muitas emoções, né? Emoções essas que às vezes vocês podem ficar na dúvida, e eu escrevi aqui para vocês. Uma delas, ó, são emoções, ó, raiva, medo, nojo, ficar surpreso, admiração, apreciação, romântico, nostálgico, satisfeito, simpático, excitação, ou seja, ficar excitado, né? Calmo, tediado, estético, invejoso, está, né, invejando a pessoa, está se sentindo divertido, apavorado, interesseiro. Então assim, de 28 a 30 emoções. Então você tem que trabalhar nessa criança desde cedo essas emoções para que ela não venha a ser um fruto desse sistema romantizado. Porque quanto mais a pessoa se permanecer nesse sistema romantizado, sem conhecer as suas emoções, deixa eu desligar aqui meu computador, mais a pessoa vai sofrer, mais ela vai ser massa de manobra, né? Então ela tem que se identificar dentro daquelas emoções, dentro daquelas situações, até mesmo para ela ser autônomo, reflexivo, ver o que vai fazer frente àquela situação, né? Não é sempre você como pai tomando sempre as rédeas. Espera ver o que ele vai fazer com aquela situação, como ele vai reagir àquela situação. Deixa ele criar autonomia frente às suas emoções, frente aos seus sentimentos. Deixa eu aumentar minha luz aqui, que eu tô achando que a minha luz está baixa. Não é impressão minha. Se quiser perguntar, mandar aviãozinho, gente, pode interagir, tá bom? A galera do Periscope aqui no outro celular, meu muito obrigada. Do Facebook também, obrigada a todos vocês aí, tá bom? Então, é muito importante esse trabalho, porque a gente trabalhando as nossas emoções, a gente vai quebrar com esse sistema padronizado, né, que é a música da Pitty, né? Foi proposto um novo sistema, né? Ela achava que era de verdade, mas não era, né? Então, ir contra essa mentalidade comum, ir contra o que a maioria faz, mas você só vai contra o que a maioria faz, você só cresce, você só evolui quando você entende de você primeiro, né? Então isso é muito importante, ou seja, trabalhar então o emociômetro, tá? Então eu coloquei aqui que quem percebe suas próprias emoções não cai no jogo psicológico do outro, tá? Controla seus impulsos e desejo, tá? E uma observação que eu coloquei aqui que é muito interessante: quando você controla também as suas emoções, você acaba não caindo também no golpe, né? Daqueles sociopatas, daqueles psicopatas, né? Porque são pessoas que estão ali sempre em estado de vigia, analisando quem é que é fraco, né? Quem é que é carente, quem não tem domínio, né? Já que a gente não controla as nossas emoções, mas a gente gerencia. O domínio é nesse sentido de gerenciar, né? Para quem não percebe as suas emoções, como ele vai manipular, como ele vai jogar. Então veja que contra esse sistema romantizado e contra essa mentalidade comum que a maioria vai de encontro, você precisa gerenciar e saber um pouco mais das suas emoções, tá certo? Tá. Então, e aí eu coloquei aqui também que uma das causas também já que a gente está falando desse sistema romantizado e contra o que a maioria faz, e a gente está falando também do reconhecimento de emoções, dá pra gente analisar aqui também, o grande índice também de feminicídio, né, que tem até acentuado agora na pandemia, pelo fato das pessoas, né, estarem de fato presente ali com seus agressores 24 horas, ou seja, se você
percebe que a pessoa está usando da âncora da agressividade, né? E você não sabe como lidar com isso, você por sua vez é carente. Então você vai entrando nesse ciclo de abusos, né? E a pessoa vai se irritando uma com a outra e gera um ciclo de violência, de agressão. Não necessariamente que gritar dentro de casa você sempre está agressivo, né? E que você esteja nervoso. Você pode gritar por ser o seu tom de voz quando você fica nervoso, né? Até porque a nossa voz tende a ficar mais aguda quando a gente tá nervoso. Mas entra num sistema de agressividade no sentido de que a pessoa não sabe lidar com as suas próprias emoções. Às vezes tende a controlar o outro, né? Mas não está controlando si mesmo. Então, não gerenciar as suas emoções também, como que você vai contra esse sistema, né, de que a mentalidade comum que a maioria vai de encontro a isso, né? E por que eu falei do feminicídio? Porque um dos motivos do feminicídio é isso, né? É a pessoa não entender as suas emoções. Então, se ela não entende suas emoções, como que ela vai entrar nessa engrenagem da vida de querer entender o outro? Um exemplo disso, para ilustrar essa situação de você gerenciar e entender suas emoções, não entender suas emoções, mas querer entender o outro, é como se fosse um jogo virtual, um jogo presente, né? Um jogo presente ensina pra gente o quê? A queimada, vamos supor, na rua, né? Entre as crianças, um jogo presente, presencial ali, né? Carne com carne. Você, ao brincar de queimada, você vê quando você agride o outro ou atinge a bola no outro, você vê pela reação do outro que você o ofendeu, que ele não gostou, que você machucou. Outra relação é o jogo eletrônico, tá? Ou online, mostrando essa diferenciação. De que a pessoa tem uma relação mais fria, né? É ali o computador, então a pessoa não tem aquele movimento de reação um do outro. Então, entender as emoções é isso, né? É você se colocar no lugar do outro, mas primeiramente no seu lugar. Então, é trabalhar nessa materialidade, no físico, ali no presencial, trocando essas relações de emoções, né? Deu para ilustrar mais ou menos, né? E quando você entra nesse estágio que você não vigia as suas emoções, você entra no estágio de carência, né? O que é um banco, assim, uma coisa muito, um prato cheio para esses sociopatas, para esses psicopatas, porque quanto mais carente você está, menos estágio de vigia você tem. Ou seja, uma pessoa que é atinada, uma pessoa que é articulada, que conhece as suas emoções, né, gerencia bem as suas emoções, ela sempre está em estágio de vigilância, né? Ela sempre consegue vigiar o outro, né? Porque se eu sei o meu limite, olha o exemplo aí do jogo presencial, né? Se eu sei o meu limite, eu vou saber o limite, né, de atingir o outro, eu vou perceber quando estou atingindo o outro, né? Tá entendendo essa dinâmica de você se conhecer e conhecer o outro, né? Então, você não se conhecer, você acaba o quê? Não tendo um estado de vigilância. Então, o outro muito te atinge, né? Muito te manipula, muito te controla e você vira massa de manobra, por ser carente, por não gerenciar suas emoções, e automaticamente nós estamos falando desse sistema romantizado, ou seja, esse sistema da mentalidade comum em que a massa vai de encontro, porque a massa não se percebe, porque a massa não sabe ir contra essas manipulações, nem mesmo se controla, nem mesmo se gerencia. Então veja que as emoções, ela está presente em tudo, né? A gente fala de autoconhecimento, então isso perpassa as nossas emoções. Gente, quer falar alguma coisa? Dá um oi pelo menos para eu ver que vocês estão vivos. O volume tá bom? Coisas que a pessoa romantizada faz, né? Então eu enumerei aqui imbecilidades, porque quando a gente fala de um sistema romantizado, nós estamos falando, essas são as 11 dicas que eu intitulei lá ai meu Deus, na enunciação, né, da live, que são as 11 dicas, ou seja, são coisas que pessoas romantizadas, imbecilizadas, idiotas, mas no sentido de grau de... Oi Nunes, tudo bem, querido? Mas assim, num grau de inteligência, quando eu falo que a pessoa é imbecilizada, que a pessoa é idiota, não estou xingando ninguém, mas no grau de inteligência, tá certo? Então, quando a pessoa é romantizada, quando ela tem uma mentalidade comum, na maioria, né, é o que a massa vai de encontro. Oi, Valquíria, querida, né? Quais são as 11 coisas que a pessoa tende a fazer quando a pessoa tem essa mentalidade comum, quando a pessoa está imbecilizada? Quando o grau de inteligência da pessoa é bem abaixo do normal, né, do que se espera, na verdade, que é a maioria, né? Então nós estamos aqui hoje para fazer o diferencial,
né, para a gente não continuar na ignorância, não continuar na imbecilidade, não continuar na mentalidade comum, mas ir na contramão desse sistema, né, que romantiza tudo, né, padroniza tudo, né? Então a primeira imbecilidade de uma pessoa romantizada é a seguinte. Então você tem que ir contra essa imbecilidade. A primeira imbecilidade de uma pessoa romantizada, que é de um sistema comum, uma pessoa que não evolui. Então, quando eu falo do sistema romantizado, é uma pessoa que vive no mundo de Bob, acha que pode jogar de qualquer jeito, né, que não tem gatilhos mentais a serem acionados, que tudo não é construção, tudo cai do céu. Isso é uma infantilidade psíquica, nós iremos falar também. Então, a primeira imbecilidade é o seguinte, tá? De um sistema romantizado. É fazer perguntas sobre a vida das pessoas. É aquela pessoa que não se preocupa com ela. Então, gente, primeiramente, não se preocupe com o outro, primeiramente, se preocupe com você. Aí vai ter gente aqui, me dou a liberdade de falar, vai ter gente aqui na live que vai dizer, ah, mas Deus fala que é para amar o outro como a gente mesmo, né? Mas amar ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que nem tá se amando, nem tá se vendo, nem tá se enxergando, tá comunicando pro outro que nem liga a mínima para si mesmo, como que vai ligar para o outro, como que vai amar o outro, estão entendendo? Então, a primeira imbecilidade desse sistema romântico, dessa mentalidade comum em que a massa vai de encontro na maioria das vezes, né? É o que? É fazer pergunta demais da vida do outro, né? Faz pergunta para você mesmo, né? Como que eu estou no momento, né? O que está acontecendo? Estou evoluindo? Não estou evoluindo, né? E a gente tem que ter cuidado também com, como se diz, com os padrões, porque às vezes a gente se pergunta tanto no sentido de a gente querer saber da vida do outro, né, que a gente acaba até fazendo coisas que o outro faz. Ou seja, se o outro malha, eu me informei, eu me informei no que tange a informação, né? Eu me informei que o outro faz malhação, que o outro treina. Bom, eu sem personalidade, né? No sentido de que eu não me encontrei, não tenho autoconhecimento suficiente, bom, acho que eu vou treinar também. Bom, aquele joga tênis, bom, me informei que ele joga tênis, bom, e falando aqui com ele, eu quero saber dele ou dela, vou fazer tênis também. Então veja que é uma mentalidade comum, uma mentalidade imbecilizada, né, romantizada. Ou seja, você tem que procurar saber de você, né? Segunda imbecilidade, falar muito da sua vida. Ou seja, falar muito da sua vida, aquilo que o Francis Bacon disse, né? Que informação é controle. Quanto mais você fala da sua vida, mais controle você está dando ao outro, né? Porque o outro sabe de fato o que você faz, o que você come, onde você vai, o que você posta, vai te percebendo, né, no dia a dia, quando você posta lá que tá triste, que você tá angustiado, e ainda você coloca os motivos pelos quais você tá angustiado, tá triste. Então, se for uma pessoa maldosa, né, até mesmo no seu ciclo ali afetivo, que seja, a pessoa vai usar aquilo contra você. Bom, ela tá triste hoje, eu vou atacar ela. Bom, ela fica triste por conta disso. Ainda tem gente que justifica por que tá triste. Então, essa manobra romantizada, esse padrão de mentalidade comum que a maioria faz, vocês têm que fugir disso. Porque uma pessoa evoluída, de fato, não faz esse tipo de coisa, vocês estão entendendo? Mas quando eu falo aqui é para vocês me tomarem no amor. Não é dizer que eu estou ditando alguma coisa como verdade, que eu sou perfeito, não é. São coisas que eu também, de forma técnica, e coisas também que eu passei, coisas que também eu observei. Vocês estão entendendo? Então é uma, como se diz, é uma engrenagem na vida, como se fosse assim, é uma percepção mesmo de mundo, é vivência. Vocês estão entendendo, né? Então, quando a gente coloca também, fala muito, então veja que é uma imbecilidade falar demais da gente e querer saber demais do outro, né? Porque quem muito não fala, mostra resultado com as práticas mesmo. E o legal que eu coloquei aqui, que é informação e controle, é que você está aberto para bandidos, você está aberto para estelionatários, você está aberto aí para psicopatas, sociopatas, ou seja, você acaba até dizendo sobre o seu patrimônio, o que você faz da vida, você acaba abrindo demais, a pessoa vai só te cozinhando, vai só te observando. E o estelionatário,
Interessante eu falasse também que eu também sou da área do direito, então vou fazer um adendo com vocês, então abro um parênteses, tá certo? O estelionatário, ele tem várias vítimas ao mesmo tempo. Então aquela pessoa que fica te cozinhando há meses, pode ser até anos, ele tá te observando, ele tá mandando mensagem, ele vai criando um vínculo com você afetivo, ele vai criando uma amizade, até mesmo um certo romance platônico que você acaba confiando nisso, que você acaba tomando como verdade, a pessoa só tá te cozinhando, mas na verdade ela tá falando com você, tá falando com várias pessoas, e quando você sai com aquela pessoa, mesmo para tomar um café, um suco que seja, ou para namorar que seja, a pessoa te dá um golpe, né? Então, ter cuidado com as informações também que você dá sobre você. Então, pega essa frase para vocês: informação é controle. Quanto mais você fala de você, mais controle você está dando para o outro na sua vida. E quanto mais você pergunta da vida do outro, você está dando um indício de que você é uma pessoa romantizada, você é uma pessoa imbecilizada, né? Não precisa querer saber da vida do outro. O que te interessa é você mesmo. Agora, para a mulherada aí, no que tange a ser empoderada, empoderamento é isso. É você nem querer saber da vida do boy, vamos dizer assim, né? E os meninos nem querer saber da vida das meninas. Beleza, viu que é interessante? Beleza, mas ficar perguntando até do dia a dia da pessoa, isso já é de praxes, entendeu? É clichê, o que a maioria faz. Então toma conta da vida de vocês, que aí vocês vão ter o poder de atração, que é uma das coisas, né? Que um dia eu vou fazer uma live sobre isso, e aí vocês estão de boa, tá? Precisamos ter cuidado com a exposição, sim, Nunes, porque é prato cheio, né? Para estelionatário, para psicopata, sociopata, bandido, para tudo, né? Para quem puder ter uma espécie de uma pipazinha, que é uma setinha assim, ó, manda pros amigos, tá? Para aqueles que acharam que é pertinente. Porque nem todo mundo também a gente tem que jogar pérolas, né? A própria Bíblia fala pérola aos poucos. Se a gente achar que a pessoa não vai cultivar aquele assunto, para que a gente vai mandar, né? Mas se tem alguém que vocês acham bacana a pessoa saber disso, dentre outras coisas que eu ainda vou falar, acha pertinente, manda aí seu aviãozinho, tá bom? Terceira imbecilidade é ler livros de autoajuda. Michelle, mas você é terapeuta, você está dizendo contra o livro autoajuda? Estou falando contra sim, mas no sentido de que se você não lê outras coisas, você só quer ler livro de autoajuda, porque na verdade o livro de autoajuda ele só massageia seu ego, né? Naquele sentido de que você é especial, de que você é reluzente, de que você é a última bolacha do pacote. Então você lê o livro de autoajuda, mas sem referência de outros livros, de outras referências, de outras inferências no mundo, de outras percepções, o que acontece? Ele cria dentro de você um padrão assim de que você é o alecrim dourado do campo. Em qual sentido? Ah, Michelle, eu não sou? E você tem que se sentir assim. Só que cria assim um estigma, um padrão mental na pessoa de que a pessoa não tem que fazer nada mais. A pessoa não tem que construir, a pessoa não tem que ler, a pessoa não tem que ir de contra o conhecimento, a pessoa não tem que fazer mais nada, tem que viver na inércia, né? Por quê? Porque a pessoa só fica só acreditando naquilo, né? Sim, Valquíria, você gosta, é muito bom sim, mas sempre lendo outras coisas ao mesmo tempo, entendeu? Pra gente poder saber discernir. Porque o que acontece? Muito assim, coach faz muito isso e o livro de autoajuda é dizer que a pessoa tem uma força dentro dela, aquela coisa toda. Tem. O Augusto Cury, ele é muito bom, inclusive ele é um psiquiatra, então você vê que a abordagem de autoajuda dele é totalmente diferenciada. Então ele traz essa proposta de que os outros livros de autoajuda traz, de que você é o alecrim do campo dourado, que você é especial, e claro que você tem que se ver assim, mas o Augusto Cury traz também uma abordagem de que você tem que ir de encontro a essa construção, né? As pessoas acham que ela é um ser iluminado por si só. Não, ela é um ser iluminado porque ela tem coisas dentro dela que é peculiar, é unânime, é subjetivo, é particular de cada pessoa, mas que você pode fazer coisas que aguça aquilo em você, prepare aquilo em você, estabelece aquilo em você, aperfeiçoa aquilo em você. Então não ficar necessariamente naquela abordagem de que você é aquilo, você não tem que mudar, porque você é aquilo e pronto, acabou. Essa é a linha da abordagem, vamos dizer assim, na maioria dos autoajuda, tá? Dos livros de autoajuda. Então, Augusto Cury aí, Valquíria tá no lugar certo. Augusto Cury é maravilhoso, é um psiquiatra, né? Uma pessoa formidável fora do sério. Então, é um livro de autoajuda totalmente consciente, tá? A quarta imbecilidade contra o sistema romantizado, contra a mentalidade comum, contra o que a maioria faz para que você seja uma pessoa de grande potencial é deixar de convencer o outro que você é incrível, né? Ou seja, como se você precisasse,
né? Dizer para o outro o quanto você é incrível. Você não precisa dizer para o outro o quanto você é incrível. Você é incrível por si só, né? No sentido de que você vai fazer uma certa coisa, uma certa dinâmica, que a pessoa vai percebendo aquilo. Mas eu coloquei outras coisas aqui, como se ela não precisasse... Ah, tá. Em qual viés? Então eu coloquei aqui, ó, tentar convencer a pessoa de que ela é incrível, né? Oi, Teixeira, tudo bem, querido? Em qual sentido? De que você tem que melhorar todos os dias, né? Então você encontra essa imbecilidade no sentido que é você não dizer para você mesmo que você é incrível todos os dias. Em qual sentido? De que você não tem que melhorar, você tem que melhorar, entendeu? Então falar para você mesmo. Então veja assim, ó, vamos ver se vocês percebem. Quando a gente fala assim de autoestima, vamos dar um exemplo. Quando você fala de autoestima, que você quer construir na criança uma autoestima, você não deve... E não é assim que é preparado a autoestima, ó. Você trabalha assim com sua filha e seu filho. Filha, filho, fala pra você mesmo que você é poderoso, que você pode, que você é isso, que você é aquilo, que você é maravilhoso. Você não tá trabalhando a autoestima no seu filho. É um dos pilares para trabalhar a autoestima, a autoconfirmação. A pessoa tá na frente do espelho, a pessoa falar pra ela mesma, aquela coisa toda. Mas a grande aprovação da autoestima, da construção da autoestima na pessoa é a valorização daquela criatividade que há na pessoa. Um exemplo disso, eu tive um paciente que a mãe virava e falava assim: meu filho faz esses livros horrorosos, esses desenhos horrorosos, olha que coisa horrível, que não sei o que. Aí quer dizer, ela falava para a criança repetir para ela mesma que ela é poderosa, que ela é isso e aquilo, mas a criatividade, aquilo que saía de dentro da alma da criança, ela desconstruía, ela dizia que era horroroso. Então, de fato, você não está construindo autoestima, né? Então, de fato, você não está construindo nada de bom naquela pessoa. Então, querer convencer o outro de que você é incrível é uma imbecilidade, é uma perda de tempo, é uma mentalidade comum, é o que a maioria faz. Então, para você ser uma pessoa assim, fora do sério, nos padrões terapêuticos que eu tô querendo dizer, é você não dizer para você mesmo que você é incrível, sem querer mostrar para a pessoa que você é incrível, mas por si só, pelas práticas. Veja aí o exemplo do desenho, daquilo que sai de você, né? Não querer convencer de que você é incrível, mas pelas suas práticas no dia a dia, né? E você entender que você tem que se melhorar todos os dias. Então, você tendo essa percepção de que você tem que se melhorar todos os dias, aí sim, aí você de fato vai ser incrível, mas sem querer ter essa tendência de querer provar por outro que você é incrível. Tá aí o nosso promotor de justiça maravilhoso, Casé Fortes, aqui meus aplausos aqui para o senhor, tá? Pela campanha maravilhosa, gente, parando aqui um pouquinho só pra fazer um adendo, tá? Esse promotor maravilhoso aí que propõe pra gente esse trabalho maravilhoso contra a pedofilia, tá? É dele o tema Todos contra a Pedofilia. Meu muito obrigado como pedagoga e terapeuta, tá bom? E a todos que estão aqui, acredito eu. Então, não necessariamente nós estamos falando de uma das imbecilidades contra o sistema romantizado, tá? Dessa mentalidade comum. Então, necessariamente não você dizer que você é incrível, mas sim você procurar melhorar, né? Um exemplo aqui é do Leandro Carnal, porque eu tenho uma pauta aqui para respeitar, porque senão passa desapercebida, é muita coisinha para falar. Então, o Leandro Carnal, ele fala o quê? Que uma pessoa virou para... Boa noite. Uma pessoa virou pro Leandro Carnal, né? Que é um filósofo, é um professor maravilhoso, é palestrante. A maioria do pessoal que tá aqui deve conhecer ele. Falou que uma pessoa virou para ele e falou assim: o senhor tem o dom, né, de palestrar, parabéns. Aí ele virou pra pessoa, claro, em muita, né, educação, naquele bom tom, né? Sendo muito feliz nas suas palavras, disse para aquela pessoa basicamente assim, que não era o dom, mas aquilo que ele despertava nele, que não basta se achar incrível, mas no sentido de trabalhar nele todos os dias, as coisas que ele tinha que trabalhar. Então veja que ele se percebeu e ele sabe do seu potencial, né, que ele é uma pessoa incrível, mas você tem que se melhorar todos os dias, você tem que se ver nessa necessidade, porque senão você não anda para frente. Então a mentalidade comum, esse sistema romantizado, com essa mentalidade comum, que é essa mentalidade clichê, padronizada, ridicularizada, imbecilizada, é em qual sentido? De que a pessoa só acha que ela é incrível e pronto, acabou. Então é aquilo que eu falei do livro de autoajuda. Se você lê um livro de autoajuda por ler,
se você não tiver inferências de outros livros, outras percepções, você não evolui lendo aquele livro de autoajuda, né? Então você precisa ter referências até para você fazer um filtro, porque ele cria em você aquela coisa que você é o alecrim do campo dourado, mas que você não fala muito, que você tem que, né, colocar a mão na massa. Então é nesse viés aí que eu falei. E outro exemplo aqui também que eu falo que a pessoa se dá conta de que é incrível melhorar, ter aquele discernimento de melhorar todos os dias, né? Que aí você vai contra a massa, contra o que a maioria faz. Um exemplo é a vaca, né? A gente costuma dizer que a vaca dá leite, a vaca não dá leite, né? É o que a maioria fala da mentalidade comum, a vaca dá leite. Não, a vaca não dá leite. Você não amarra a pata da vaca não para você ver. Você não esteja lá às 5h30 da manhã para extrair o leite da vaca. Você que não tem a técnica para tirar o leite da vaca não para você ver. Então veja que não... Então veja que é uma imbecilidade desse sistema romantizado, dessa mentalidade comum, de que aquilo está pronto, de que aquilo está acabado, de que aquilo é daquele jeito. Só que não, se você não tiver aquela mão na massa, se você não tiver aquela técnica, aquele jeitinho, aquele querer melhorar todos os dias, você não alcança o seu objetivo. O objetivo aqui é o quê? Extrair o leite da vaca. Então veja que tudo é técnica, né? Então você vendo dessa forma, né, saindo dessa mentalidade comum, aí você vai evoluir muito mais. E aí você tá quebrando, né, com esse sistema romantizado. E a segunda imbecilidade, fica somente na historinha de que sou incrível, né? É aquilo que eu falei, faça algo incrível, né? Isso aqui eu já falei. Tá, e eu coloquei uma observação aqui também, que é a quinta imbecilidade do que a mentalidade comum do que a maioria faz, é ficar naquela historinha de que é incrível, e aí eu citei aqui na minha pauta o coaching. Amo atividade coach, é uma das minhas especialidades também, mas a gente tem que ter em mente que o coach tem que ser muito consciente, tá? Porque a maioria, ele sempre traça para você metas para amanhã, metas para o futuro. Não, o que nós podemos fazer hoje? Então a mentalidade comum, a maioria... Entende? Quando eu falo que é o sistema romantizado, é a maioria, é mentalidade comum, é aquela pessoa clichê, aquela pessoa que só vê aqui. O que ela faz na maioria? Né? Ela vai nessa linha coach, né? Ela vai lá pra frente, mas quem vai contra essa mentalidade comum, ele se preocupa com o hoje. Então vamos construir o hoje, vamos fazer hoje. Então veja que é possível sim quebrar com esse sistema romantizado. Para quem quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, tá? Então sexta imbecilidade, são 11, né, dicas que nós traçamos aqui no nosso anúncio. Então vamos para sexta. Sexta imbecilidade. Pessoas de mentalidade comum falam de. Vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui diferencial, vamos fazer um versus aqui, né? Pessoas de mentalidade comum. As pessoas de mentalidade comum falam da vida alheia, fala da própria vida. Lembra que eu falei? Falar demais do outro, perguntar demais da vida do outro, falar muito de si, informação e controle. Então isso tudo são posturas de pessoas imbecilizadas. Então, mentalidade de pessoa comum, né? O que a maioria faz, né? É falar, repetindo, da vida alheia, falar de novela, falar que é incrível, mas não fazer. Olha a mão na massa, o exemplo do Leandro Carnal, de que não é dom, mas ele passou dias estudando, né, para ser hoje um grande palestrante. Olha o exemplo aqui da vaca, né, que a vaca não dá leite, não queira estar lá às 5h30 da manhã, amarrar o pé da vaca, isso tudo que eu falei, né? E tá no horário certo, ter técnico para tirar o leite da vaca. Então, assim, são mentalidades comuns. Falar da vida alheia, novela, não querer colocar a mão na massa, né? Não construir nada. Agora, uma pessoa de verdade, né? Aquela pessoa que vai contramão o que a maioria faz, né? Na contramão. É aquela pessoa que fala de negócios, é aquela pessoa que fala de cursos novos que ela vai fazer, de um livro novo que ela tá lendo, né? Ela fala de projetos atuais. Veja que quem tem mentalidade comum joga muito pra cima, né? Muito pra frente, procrastina muito, né? E nós temos um vídeo aqui também que a gente fala que procrastinar não necessariamente só jogar, né, pra frente, não adiar, mas você tem claro também a sua linha, né? A sua lista de prioridades, né? A gente obedece, acaba obedecendo isso, né? Mas a procrastinação é a gente ir além do que é ou não prioridade, né? Quando a gente joga realmente lá pra frente. Então,
veja que quem tem uma mentalidade comum vê muito lá na frente, o que se faz lá na frente, mas quem tem atitude de verdade, quem vai contra esse sistema romantizado de mentalidade comum, ele faz o agora, ele se preocupa com o agora, ele se constrói agora, né? Aí eu coloquei aqui, tá, isso aqui não vou adentrar não, que eu acho que vai muita polêmica. Sétima imbecilidade, tá, da mentalidade comum, é achar que as relações amorosas não requerem construção. Isso, gente... Oi, amor, tudo bem, Alexandre? Querido, a Leide também entrou, Cavalcante, obrigada. Pessoal que tá aqui no Periscope também, meu muito obrigada, no telefone associado ao Facebook, aos demais, muito obrigada. Então, a sétima imbecilidade contra o sistema romantizado da mentalidade comum é achar que as relações, retomando, amorosas não requerem construção. Gente, achar que as relações amorosas, elas não precisam de equiparação de pratos, diz amor, que não precisa de equiparação de pratos, a pessoa está muito enganada. E qual sentido? A pessoa imbecilizada, a pessoa que tem aquela mente no padrão comum, na mentalidade comum, a pessoa acha, a pessoa acaba entrando naquele erro de que relacionamento, você não precisa estar no lugar certo, você não precisa ver a pessoa certa, a pessoa não precisa corresponder aos seus requisitos. Olha, muita gente, me tome no coração, isso é uma coisa pessoal, é minha, tá? Não tô julgando ninguém não, me tome no coração que eu vou falar agora. Eu, tá? Tô falando eu, Michele. Tem muita gente que me julga por ser casada há 13 anos e eu estou com meu marido há 18 anos porque eu namorei 6 anos. Por eu não ter filhos até hoje. Então, quer dizer, esse padrão, essa mentalidade comum de que a pessoa tem que casar, a pessoa é obrigatoriamente ter filho, isso é uma mentalidade comum, romantizada. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês entendem? Vocês me tomam no coração? Então, é a gente quebrar com esse padrão romantizado, né? Com esse sistema de que a gente tem que ser assim, que a gente tem que ser essa. Não, a gente tem que ser autônomo, a gente tem que ser reflexivo, a gente tem que ir contra a massa, a gente tem que construir coisas novas, a gente tem que perceber se naquela pessoa tem aqueles requisitos preenchidos para se ter um filho. Olha, meu marido é maravilhoso, mas o meu contexto econômico no momento, será que o meu contexto econômico no momento é o que eu quero para se ter um filho? Será que tá me dando, eu tô tendo tempo para cuidar de um filho agora, pelo fato de eu estar me especializando em outras coisas? Então veja que há prioridades, né? Veja que a mentalidade comum das pessoas é sempre ir naquele mesmo viés, sempre naquela linha. E uma pessoa reflexiva, autônoma, que vai contra esse sistema romantizado, né? Ela sempre tende, né, a dar um power a mais, a sempre refletir um pouco a mais. Então é isso que eu tô tentando trazer para vocês hoje. Estão me entendendo? Me tomaram no coração? Vocês observarem os limites, os requisitos existentes, né, em uma relação. E o que eu coloquei aqui também como imbecilidade de achar que as relações amorosas não querem construção, no sentido aqui também que eu anotei, na equiparação da balança. Às vezes você está numa relação de que não tem equiparação dos pratos da balança, você dá mais do que você recebe. Então, enquanto você não equilibrar esses pratos da balança, você ver que não está saudável essa relação, né? Que não preencheu esses requisitos, e aí você tem que trabalhar, e a pessoa também, e é entender que a relação é a dois. Então, são coisas que você vai quebrando com o padrão, né, de mentalidade comum, é observar essas coisas, tá? Oitava imbecilidade é a mentalidade comum defende. Isso aqui é muito interessante, né? A mentalidade comum defende, na maioria das vezes, que o homem busca respeito, né? E a mulher sempre busca amor. Mas tem gente aí oferecendo respeito demais. Desculpa, tá, os meninos, isso também pode ser vice-versa também. Tem menina oferecendo respeito demais para meninos que não se põem respeito. Ou tem menino demais que tá colocando respeito demais nessa menina. Então é um padrão de mentalidade comum achar que homens buscam respeito e mulheres buscam amor. Isso é uma mentalidade comum.
né? Então, não entrar em qual sentido? Ah, eu tenho que dar respeito para aquela pessoa. Se eu não dar respeito para aquela pessoa, meu relacionamento não vai ser bom, porque eu li, porque eu percebi na sociedade, porque a maioria diz, porque quem tem a mentalidade comum diz que homem gosta de respeito. Não, você tem que dar respeito no que tange a relação para quem te dá respeito, em qual sentido? Equiparação da balança. Se você dar demais, né? Se você dar demais aquilo que você não recebe, claro que nessa situação você tem que se retirar. Mas se você dá demais tudo aquilo que você não recebe, o que você faz? Os pratos ficam, né, descompensados, e aquele que dá demais, o que ele acontece? Esse está recebendo demais, ele está lá em cima. E esse que dá demais, o que acontece? O valor dele onde está, lá embaixo, né? Então descompensa os pratos. Então é ter esse critério também. Então não é adentrar nesse mérito, né, de que o homem busca respeito, a mulher busca amor. Será que tá merecendo? Né? Então essa mentalidade comum que a gente também tem que fazer aqui um adendo, tá? A nona imbecilidade, tá, da mentalidade comum que eu coloquei aqui é bancar a mulherzinha, tá? Que eu coloquei aqui. A nona imbecilidade é bancar a mulherzinha e o homenzinho, vamos dizer assim, né? É aquele típico que da mentalidade comum, tentar fazer com que o outro o perceba, né? Fazer com que o outro lhe dê valor, fazer com que o outro lhe reconheça. Isso aqui é muito interessante, né? Ou seja, isso é uma mentalidade comum. Eu tenho que impor valor, eu tenho que impor o que o outro me reconheça. Não, isso é a mentalidade de uma mulher comum, de um homenzinho, de uma mulherzinha qualquer, né? Aqui é uma pessoa de potencial, uma pessoa de verdade, uma pessoa, né, que está preocupada com outras coisas, uma pessoa em outro nível, né? A pessoa não está preocupada em convencer o outro, né? A pessoa é aquilo, ou seja, a pessoa evolui sozinha, né? E se o outro não quiser acompanhar, paciência. Então, assim, é nessa engrenagem da vida que eu quero colocar vocês agora, nesse momento, para fazer uma grande observação. E quando você fala assim, você pode estar pensando, nossa, Michelle é egoísta, né? Mas aí eu vou explicar uma abordagem humanista que está acabando muito com as pessoas. Se o cara não quer seguir a mulher, então a mulher evolui sozinha? Sim. Isso é coisa de mulherzinha, de homenzinho, querer provar para os outros, querer que a pessoa acompanhe. Se não quer acompanhar, bom, eu vou evoluir, pronto, final. Então veja que não é uma mentalidade egoísta, veja que não é uma mentalidade que tem que viver em função do outro. Não. E essa abordagem humanista que tem trazido para os livros de autoajuda, que eu falei para tomar cuidado, que ela tem uma abordagem humanista no sentido de que tudo que você olha demais para o outro, tudo que você olha demais para você e deixa de olhar o outro é egoísmo. Gente, a questão do ego faz muita diferença na vida da pessoa e é uma necessidade. Você tem que se achar sim, você tem que se impor sim, você tem que se sentir importante sim, você tem que se posicionar sim, você tem que se ver como o primeiro sim, tá? Se você não se vê como o primeiro, tá certo? Não tô dizendo você andar sozinho, porque a gente é mamífero, a gente requer batimentos cardíacos um com o outro, se abraçar, se beijar, aquele contato físico, vínculos afetivos, não é disso que eu tô falando. Mas se você não olhar para você no sentido de que se o outro não tá caminhando junto com você, não tá construindo junto com você, você tem que evoluir, você tem que partir, você tem que colocar para cima, porque esse é o pensamento de quem vai contra essa mentalidade comum, contra esse sistema romantizado, humanista, de que se você olha pouco para você, olha muito para você e pouco para o outro, você está sendo egoísta. Onde isso, né? Então veja que a pessoa às vezes para uma terapia, uma psicoterapia que seja, para se tratar, para começar a se ver novamente. Então se olhar faz parte, se olhar é preciso. Amar o outro como a ti mesmo. A própria Bíblia é um livro de 1600 anos atrás. Então quer dizer, você, mais ou menos isso. Então assim, você tem que se olhar primeiro. Perdão. Como que você quer olhar para o outro se você não está olhando a você mesmo? Entende? A mecânica, a engrenagem das coisas. Me perdoa, gente. Então, a 10ª imbecilidade agora é ficar falando por aí o seguinte: isso aqui é pobre, tá, gente? Quando eu falo que é pobre de espírito.
ter cuidado em falar assim, eu sei do meu valor, fulano não tá levando a fé, não sei o que, mas eu conheço o meu valor, eu me dou valor. Não, você não está se dando valor. Você está se fazendo de uma linguagem pobre, descaracterizada, porque despersonificada, na verdade você está despersonificando, está se despindo na frente do outro, está ficando pelado, sem vergonha na frente do outro, vamos dizer assim, né? Porque quem tem valor de verdade, de fato, não precisa se despir perto do outro para dizer que de fato tem valor, ele vivencia aquele valor, né? Um exemplo para ilustrar, que eu adoro esse exemplo, quem me segue aqui sabe que eu sempre dou esse exemplo, e o nosso cérebro requer repetição, então vamos falar novamente desse exemplo, para inferir bem, para ficar fixado essa inferência, esse sentimento de valor. Então não sai por aí dizendo o seu valor, infira de fato, vivencia de fato o que é valor. Um exemplo de valor, conta-se uma história de que uma dona de uma loja, tá, uma empresária, isso é uma historinha para ilustrar, tá, gente, trazer a menção do que seja valor. Ela ia viajar, mas ela propôs à vendedora que ficasse na loja, que ela ia fechar a loja assim que ela chegasse de viagem, porque não estava vendendo os artefatos daquela loja. Artefatos bonitos, tá? E muito baratos, mas ninguém se interessava em comprar. E ela propôs lá para a empregada dela, né, a funcionária dela, olha, vende tudo que você puder, porque nós iremos fechar a loja assim que voltar da viagem, aquela coisa toda. E aí ela deixou um bilhetinho para funcionária no outro dia, antes dela viajar. Perdão. E lá naquele bilhete estava escrito assim: bom, mudei de assunto, mudei de palpite, eu quero que você venda tudo pela metade do preço. Quero que você venda tudo pela metade do preço, porque assim, quem sabe, nós iremos vender tudo para a gente poder vender a loja e dar rumo na vida, vamos dizer assim, né? E aí aconteceu uma coisa lá que a funcionária sem querer molhou o papel, né? Molhou o papel e perdeu o contexto ali da mensagem. Então o funcionário, ele sempre espera que o dono, né, o patrão sempre quer algo a mais dele. Então, como ela inferiu de que no papel estava pelo dobro do preço, não a metade do preço, porque estava borrado, alguma coisa que eu vi ali no papel, ela inferiu como se fosse o dobro do preço, porque ela inferiu a ideia de que o patrão, a dona da loja, queria algo a mais, né, como todo patrão quer. Então, começou a vender pelo dobro do preço. Então, na verdade, era metade. Então, quer dizer, o que aconteceu, né, a moral da história? Ela vendeu tanto, mas ela vendeu tanto que ela vendeu tudo da loja. Aí a dona chegou, isso para ilustrar, né, o que é valor, que você tá falando demais aí que você tem valor, você tá se despindo, tá se curvando demais frente ao outro. Você tem que mostrar valor. Será que você está incutindo valor em você? Será que você está depositando valor em você? Quais são as roupas que você veste? Ou com quem você fala? Está vigiando o seu vocabulário? Está vigiando as suas más conversações, suas companhias, quem você está ouvindo? Essas coisas, sabe? Que você tem que vigiar. Aí sim você está inferindo valor em você. Mas vamos lá. Aí ela virou e falou assim: ah, mas eu vendi tudo, pra mim era pela metade do preço. Não, pra mim era o dobro do preço, mas era a metade do preço. Rapaz, não é que a menina vendeu tudo porque ela vendeu o dobro do preço, mas com a moral da história, vamos encerrar, né? Tudo que você tende a colocar mais valor, você tende a vender mais aquela proposta. Então veja que a mentalidade comum é sempre dizer, né, aquela imbecilidade, vamos lá para a nossa 10ª imbecilidade, aquela romantização, aquela mentalidade comum, é o que a massa faz, o que a maioria faz, é dizer, eu tenho meu valor, eu sei bem meu valor. Não, você está usando, né, está se despersonificando e você está se utilizando de uma linguagem pobre de espírito, gente. Não precisa falar que você tem valor, você tem que inferir valor de fato. Então veja que quando ela aumentou o preço das mercadorias, as pessoas pensaram assim: nossa, mercadoria bonita e cara, né? Nossa, deve ser uma coisa muito boa, vou levar.
né? Então, ou seja, você faz outra impressão daquilo que é barato, daquilo que é caro, né? Você acaba imprimindo outra coisa em cima daquilo, acaba inferindo outra coisa em cima daquilo. Então é a forma com que você apresenta, é a forma, o preço real que você coloca naquilo, aquele valor real que você coloca naquilo. Então veja que falar por falar é uma mentalidade comum, é um posicionamento emburrecido, é um posicionamento imbecilizado, idiota, descaracterizado, romantizado, é da massa, a maioria faz. Então, vão acabar com essa 10ª imbecilidade. Ao invés de falar que você tem valor para o outro, se quiser me largar, tô nem aí, eu sei do meu valor. Não, imprima valor. Mude a sua rede social, coloca aí uma coisa muito interessante, leia bons livros, vai fazer cursos novos, vai se vestir de forma assim que você não se exponha, entendeu? Tatuagem, gente, tem que tomar cuidado. Se você me toma no coração, tá? Me entenda, me toma no coração com muito carinho, que eu tô querendo dizer. Se você se encher de tatuagem, você vai atrair certos grupos de amizade e de relacionamento. Se você colocar uma tatuagenzinha para fazer uma gracinha, você vai atrair certos tipos de relacionamentos, de amizade. Então veja que a forma como você se infere de valor conta muito, tá? Então não sejamos hipócritas, né? Vamos falar bem aberto aqui, porque essa página quer dizer diário da vida real, né? Então quer dizer real life diário. Então é isso aí mesmo, tá? Me toma no coração, é só pra gente melhorar mesmo. E o interessante é que eu não tô numa posição, não me vejo numa posição superior, porque a cada terapia aqui, tá? Eu vejo como uma faca de 2 gumes, tá? Isso é muito subjetivo. E a maioria dos terapeutas se vê assim. Tudo é vaidade da pessoa, aquela coisa toda, mas eu particularmente eu vejo assim, tudo que eu falo aqui é uma faca de 2 gumes pra mim. Eu tô cortando pra aí, tô cortando pra cá. Cada vez que eu falo, eu vou me aprimorando mais e a gente vai falando aqui pra gente se construir, tá bom? Então me toma no coração em tudo que eu falar aqui, tá? 11 imbecilidade, a 11ª imbecilidade contra o sistema romantizado, contra a mentalidade comum, contra o que a massa faz, a maioria faz. A maioria faz o quê? Pelo amor de Deus, escrevi aqui porque isso aqui não pode passar desapercebido, é a nossa última imbecilidade, nossa última dica de hoje. É espiritualizar tudo, tem que tomar cuidado. Você querer jogar superstição para tudo, você querer espiritualizar tudo, escreve aí para não esquecer. Isso é traço de infantilidade psíquica, tá? Ou seja, temos que valorizar nosso passe só. Então outras pessoas chegaram. Isso, se valorizando, né? Se posicionando. Isso aí você faz uma inferência de forma inconsciente, o outro acaba, né, percebendo, né? E não você falando, né? Porque senão você adota, você pega pra você aquela linguagem, né, que você acaba se despersonificando, sabe? Você vai se perdendo, você tem que se justificar muito. E valor não é isso, né, Giza? Valor é você, de fato, se dar valor. Com quem você anda, se você vigia o seu vocabulário, as fotos que você coloca, se você lê um bom livro, se você tá afim de melhorar, por tudo aqueles posicionamentos que nós falamos hoje contra esse sistema romantizado, essa mentalidade comum, o tipo de tatuagem que você faz, com certeza você vai atrair uns certos tipos de amigos e de relacionamento. Isso é fato, tá, gente? Então espiritualizar tudo é uma infantilidade psíquica. Em qual sentido? Mentalidade comum, vamos lá, acredita em superstição. O exemplo, vamos fazer um diferencial aqui de uma mentalidade evoluída e de uma mentalidade comum. Mentalidade comum espiritualiza tudo, usa superstição. Gente, o que tem de gente mentalidade comum, uma pessoa clichê, uma pessoa que não constrói, uma pessoa que não quer saber de nada, assim, no sentido de que acha que tudo vai cair do céu, ela espiritualiza tanto que ela usa da superstição na virada do ano e diz: tem a imaturidade para dizer o seguinte, tem a infantilidade psíquica para dizer o seguinte: bom, eu vou passar o ano com a roupa toda branca, né, até com as roupas íntimas brancas, porque eu quero atrair paz. O amarelo, dinheiro, né, o rosa, amor, vermelho, paixão, o verde, esperança.
amarelo, dinheiro. E não, gente, não é a superstição. Claro que eu respeito a crença de cada um, né? A gente tem que respeitar. Mas é em qual sentido que eu tô querendo dizer? É você se posicionar. Quem é da mentalidade comum, quem vai atrás da massa, quem vai atrás desse sistema romantizado, dessas padronizações, dessas propostas loucas, né, mas que não pensa sobre, não é reflexivo, não é autônomo quanto a tomar suas decisões, refletir, pensar sobre o que está sendo proposto ali, ele vai tomar para si essas superstições, ao invés dele construir ano que vem, dele se propor algo novo, gerar novos atos para ter novas mudanças, entendeu? Então veja que há um diferencial da pessoa que tem a mentalidade comum, que é aquela que acredita em superstição, aquela coisa toda, aquela infantilidade psíquica, e a mentalidade evoluída não, ela constrói, ela discerne, né? Ela analisa tudo, retém o bem, ou seja, opa, até aqui eu vou, mas até aqui não tem nada a ver, deixa eu voltar, entendeu? Ela acaba discernindo o que é bom, o que não é bom, o que presta, o que não presta, até onde presta, tá entendendo? Então tudo é onde você se coloca, é quem você ouve, a quem você dá ouvido, a quem você pede opinião. Então isso tudo tem a ver com o contexto romantizado, com essa mentalidade comum, né? É como você se posiciona no mundo. E quem espiritualiza tudo se dá mais do que recebe. Tá, isso aqui eu também coloquei, porque a mentalidade comum, no sentido de você espiritualizar tudo também, eu coloquei um adendo aqui, um ponto, que você acaba espiritualizando tanto, que às vezes você tá num relacionamento que você espiritualiza tudo. Bom, Deus vai mudar ele, vai acontecer isso, e você acaba se perdendo, se despersonificando, perdendo tempo, perdendo tudo na sua vida, e sempre colocando Deus na frente daquilo. Ou seja, se Deus deu livre-arbítrio pra gente, o que a gente tem que fazer, gente? Tomar as seguintes soluções, as atitudes, né, que a gente tem que tomar, os posicionamentos cabíveis. Então, assim, tem que pensar sobre, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí não funciona, tá? Isso não funciona. Então, deixar a vida me levar nessa musiquinha aí, né, da mentalidade comum que a maioria entra, o que acontece? É isso aí, deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, acaba que você entra num relacionamento que não tem uma equiparação de pratos, que é aquilo que nós falamos anteriormente, né? O dar e receber não tá na mesma proporção. E aquele que recebe demais fica lá em cima, aquele dá demais fica sempre lá embaixo, olha o desvalor. Então, o prato da balança fica, né? Não fica equiparado, fica desajustado. Então essa é uma das consequências da espiritualização de tudo, né? Que essa mentalidade, sistema romantizado traz pra gente. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, para fechar com chave de ouro, já que a gente tá falando de romantizar, já que a gente tá falando de espiritualidade, e esse aqui é de matar com pau, esse aqui, né? Desculpa a expressão. É quando a pessoa se vale daquele versículo, e principalmente as mulheres. Principalmente não, porque esse versículo é pra mulher, né? Desculpa. A mulher sábia edifica a casa, tá? Então a mulher faz de tudo, ela é sábia, edifica a casa. Aí tá escrito aqui, e a tola destrói. Mas a tola no dicionário hebraico quer dizer o que? É estrangeira, tá? Me toma no coração, gente, tô falando de religião não, mas saibam onde eu quero inferir aqui. Que quando a gente fala desse sistema de mentalidade comum, espiritualizar tudo, é o que a massa faz. E quando a gente adentra esse versículo, é um exemplo, tá? Mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Não é que o versículo esteja errado, a interpretação que foi feita em cima dela é errada, tá? Por quê? Para romantizar, para usar como massa de manobra essas mulheres, tá? Para ditar um sistema, um padrão mental, um estigma, né? De que mas aí a pessoa interpreta daquele jeito, que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então ela entende que ela é sábia e ela pode ser tola ao mesmo tempo, mas não é. No dicionário hebraico quer dizer o quê? Que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. A tola é estrangeira, é quem o homem deixou entrar. Então a mulher que espiritualiza tudo, uma mulher romantizada, a mulher de mentalidade comum, ela acaba entendendo dentro desses padrões que falam para ela, interpretam para ela a palavra, tá? Na maioria das vezes, que ela pode ser a sábia, pode ser a tola que destrói. Mas se é aquela mulher que está sendo sábia, ela não vai querer destruir. A tola é a estrangeira, ou seja, o outro que deixou a porta aberta.
Então, em qual sentido? Ela acaba se culpando tanto, ela acaba espiritualizando tanto, que às vezes ela fica num relacionamento ruim, que só ela faz valer, que só ela faz dar funcionalidade para aquilo, sabe valer aquilo, e o camarada tá andando de qualquer jeito, tá entendendo? Essa mentalidade comum, e a mulher vai se culpando, a mulher acha que tem que carregar a casa nas costas, só que não, que é uma mulher de verdade, né? Aquela mulherzinha que tenta convencer o outro do seu valor, né? O homenzinho que tenta convencer o seu valor, o que que faz? Se posiciona e entende que no relacionamento é os dois que tem que contribuir nessa relação. A relação não é feita a um, é feita a dois. Então, se é uma pessoa que não é autônoma, não é reflexiva, vai de encontro para esses padrões de sistema romantizado, se a pessoa pensa dessa forma de mentalidade comum, é imbecilizada, é manobrada, é massa de manobra, não pensa por si só, ela vai começar a achar que ela tem que só agradar, mas na verdade você está descompensada nessa balança, né, que Beth Hellinger fala, o psicoterapeuta, que um dos princípios do amor é esse dar e receber, você tem que estar equilibrado, é o pertencer na casa, que ambos têm que pertencer, todos têm que ter voz, né, equilíbrio, aquela coisa toda, hierarquia, mas o equilíbrio é o que? Era o dar e receber, tem que estar equiparado. Então veja que eu tracei aqui 11 imbecilidades, né, 11 coisas que o sistema romantizado tenta nos impor. Então, se a gente não parar para pensar de forma crítica, a gente vai só se lascando, né? Então eu ilustrei aqui, isso aqui na verdade é um desenho que eu sempre mostro em todas as minhas lives, só para entrar aqui na cabecinha de vocês de uma forma mais lúdica, né? Para sempre ficar, entender que a gente nasce assim, como o Dioluc fala, né? Que é uma folha em branco, e com o tempo a gente vai se ilustrando assim, a gente vai sendo preenchido, né? Ou por sensações traumáticas, né? Desculpa. Ou por sensações indesejadas. Então, o que o sistema está colocando dentro de vocês? Qual é o tipo de lixo que estão colocando dentro de vocês? O que vocês estão aceitando? O que vocês estão romantizando? Já estamos acabando, tá, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, já vou agradecer a todos que estiveram aqui. Ao Periscopo também, muito obrigada. Ao Facebook atrelado também, muito obrigada. Então, o que estão ditando para vocês? O que estão imprimindo em vocês que vocês têm aceitado, né? Então, ir contra, né, esses padrões e contra esse sistema romantizado. Então, a live de hoje é para isso, é para vocês se conscientizarem quanto a isso. Nós estamos na semana, no mês que nós estamos falando dos padrões de sofrimentos emocionais, nós falamos do medo da rejeição, da crítica, do desconhecido, tantas outras coisas. Falamos das ervas daninhas, falamos das más conversações, das 3 classificações de amigo, as mudanças que a gente tem que ter, de fato, quais são as mudanças, como ocorre a mudança que traz com o tempo, a pessoa no tempo. A gente falou de tanta coisa. Mas qual é o seu posicionamento frente a esse sistema romantizado? Então veja que esse posicionamento reflexivo, autônomo, ele não vai vir de forma automática. É você se posicionar a partir de hoje, né? Não se levou em consideração o tempo passado, o tempo da ignorância, mas é daqui para frente. Bom, eu estou tendo esse contato hoje. O que eu vou fazer de hoje para frente? Né? Como que eu vou me posicionar frente a esse sistema? Já estou falando com vocês e agradecendo a galera aqui acenando, e já vou falar o nome de cada um. Então, o que eu estou fazendo contra esse sistema romantizado? Entende? Então, tudo é postura, tudo é posicionamento, é mudança, né? Mas a gente tem que se propor a mudar, porque as coisas não vão cair do céu, é a gente que se propõe a fazer. Nós vimos aqui que esperar em superstição, se valer da superstição, né? Oi, meu amor, vai ficar assim, vai ficar gravado, tá, minha querida? Sempre fica gravado, tá, meu amor? Então, se valer de superstição é infantilidade psíquica, né? Vamos parar com isso, a gente tem que pensar sobre, tá bom? Concordo com tudo que você falou, mas tem coisas que fomos criados e aprendemos dessa forma, e às vezes seguimos o sistema. Sim, muito boa colocação, Nunes, né? Nós fomos criados dessa forma, a gente é uma folha branca e foi impresso na gente, né? Tem um sistema de crença, tem crenças limitantes, tem a criação do pai, da mãe, tem coisas que realmente não é nossa culpa, né? Mas a gente hoje, como adulto consciente, o que a gente faz com essa criança, né, que vai crescendo dentro da gente, né? A gente, como adulto consciente hoje, o que a gente faz? A gente toma a criança pela mão, né? A gente começa já
Perdão, gente, é porque deu vontade aqui, desculpa. A gente tem que começar agora como reflexão, como pessoas reflexivas, autônomas, é aquela pessoa que quer mudar daqui para frente, não nos importa aquilo que passou, né? Porque a gente passa por situações traumáticas, né? Feridas emocionais, né? E a gente tem um biógrafo RAM, né? Que eu sempre falo em todas as lives, eu falei no início, mas você chegou depois, que é um biógrafo, Nunes, que ele registra de forma automática dentro da gente as nossas memórias. E as nossas memórias, elas sempre estão atreladas às nossas emoções, né? Então, cada memória nossa, o que acontece? Ela é registrada a partir de uma emoção, sendo ela positiva ou negativa, né? Então, como esse biógrafo, o próprio nome diz que é registro automático de memória, então registra-se o que? As memórias positivas e negativas, né? E o ruim desse biógrafo RAM, né, que registra de forma automática, é que ele tende a dar um power a mais, ele tende a repetir essas situações traumáticas, né, essas situações que marcaram a gente, tende a repetir o tempo todo na nossa mente. Por quê? Porque foram registrados no momento de emoção frustrante, angustiante. Então, tudo que nos aprisionou, tudo que nos marca, tende a dar um power a mais na nossa mente. Então a gente tem que ressignificar, ressignificando como? Colocando uma coisa positiva, aí aparece uma erva daninha de novo, a gente corta, vai cortando. Mas esse cortar, veja que aqui, ó, é uma linha, né, da terra, e aqui é a raiz, e aqui cresce a árvore saudável. Então veja que essa erva daninha a gente vai tirando em volta dessa árvore bonita que somos nós, né, esse capim, né, que vai tampando a nossa beleza. Mas a gente tem que tirar essas crenças limitantes, essas sensações ruins, essas sensações frustrantes, esses períodos traumáticos, a gente tem que tirar daqui, ó, da raiz, tá? Mas a gente vai tirando, senão volta, né? Porque tudo nasce na raiz. Então a gente parar de ver, quando a gente fala de raiz, então a gente tem que parar de ver os nossos problemas como causa, como consequência, mas ver como causa, né? Um exemplo disso, a pessoa está deprimida, a pessoa é bipolar, a pessoa tem um outro tipo de transtorno psiquiátrico, né? Tem esquizofrenia, que seja, e a pessoa está agitada, a pessoa tem lá o medo da crítica, da rejeição, que são os padrões, né, de sofrimento que nós falamos, tem o medo do fracasso, tem o medo do desconhecido, tem trabalhado uma por uma. Então, se a pessoa não tirar aqui, ó, da raiz, volta. Então a pessoa tem que tirar daqui, ressignificando como? Reconhecendo e colocando uma coisa positiva em cima, reconhecendo e colocando uma coisa positiva, reconhecendo e colocando uma coisa positiva. Esse é o ressignificar. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Mas assim, o ressignificar é isso, entendeu? É você entender as coisas que você passou, os momentos traumáticos que você passou, e você se dá, né, essa chance de ressignificar, né, cortando sempre esses padrões, né? Eu ia falar um negócio, esqueci, mas enfim, tá, meus amores? Para quem quiser falar mais alguma coisa, estou aberta aqui, pode falar. Então, mas por enquanto eu vou agradecendo aqui o Leonardo, o senhor promotor de justiça Casé Forte, o André Teixeira, a Valquíria, a Elisa, o Nunes, a Eliane, a Brenda, a Valquíria, a Dalva, a Adilson, o José, a Sheila, a Giza, o José, a Edilânia, a Ana Roberta, a Paula, Paulite, eu acho que é isso, né, meu amor? Camila Paz, Ivete, aos demais, tá? O Ledilson, aos demais do Periscope e do Facebook, muito obrigada, tá certo? E a gente vai traçando aqui outros PCs aqui pra gente poder ir cortando, tá? Pra gente poder ir eliminando e a gente vai crescendo junto, tá certo? Alguém quer escrever alguma coisa? Nada, eu que agradeço, né? Tô sempre crescendo aqui com vocês, eu que agradeço. É aquilo que eu falei, né? Cada hora que eu preparo uma coisa, vou pontuando aqui os pontos, eu vou revendo as coisas, vou revendo tratamentos que eu já fiz, eu vou revendo o que eu posso oferecer para vocês, né? Vou revendo coisas minhas. Então veja que é uma espada de dois gumes, né? Ela sempre corta para ir e para cá, ela trata, cuida dos dois lados, tá bom? Ó, gente, daqui uns 3 minutinhos vai estar salvo, tá? Já vou ler, tá, Nunes? Ô, Eunice, obrigada também, amor. Já vou ler, tá, Nunes? Para quem quiser comentar no vídeo, depois se for salvo, pode comentar, pode compartilhar,
tá? Se não comentar também, se não compartilhar, não vou ficar triste, porque só de vocês estarem aqui já tá muito bom, tá bom? E nosso próximo encontro, vamos tentar jogar um aviãozinho, que é uma espécie de uma setinha, uma pipa, para compartilhar com quem a gente acha que a gente deve compartilhar, tá? Mas sempre com aquele ditado e tomar no coração que eu sempre falo, tá? Não dar pérola aos porcos, e qual o sentido? Às vezes a gente sai compartilhando com todo mundo, pra mim não quer dizer nada. Tá? Porque às vezes a pessoa não está preparada, não tem aqueles pré-requisitos, sabe? Não tem coisa preparada ainda dentro dela para aceitar esse tipo de informação, né? Não quer aceitar. Então é aquele tipo de gente que a gente acha que, tipo de pessoa que a gente acha que vai tomar no coração, né? Vai querer aprender, vai querer construir junto com a gente, aí a gente compartilha, tá? Eu vou ver um outro tema bem bacana pra gente poder ir ao encontro, assim, pra gente encerrar esses 10 PCS, que é o parâmetro de sofrimentos emocionais, tá bom? E depois que eu acabar no 10º, eu vou... Ô Regina, amor, chegou atrasada. Puxa vida. Mas vai ficar gravada, tá? Se quiser rever, vai ser um prazer. O que eu ia falar? Encerrando esses 10 PCS aí, esses 10 encontros, como ficou combinado, aí eu vou fazer um especial de pedofilia, tá? Esse trabalho que eu vou fazer é em homenagem ao promotor, tá? De Justiça Casé Fortes. Ele até me mandou uma blusa maravilhosa, tem até aqui, ó, o envelope dele, onde ele me mandou a blusinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o carinho dele. Ó, ele mandou aqui, ó, Promotoria do Estado de Minas Gerais. Tá? Mandou a blusa e eu quero fazer um projeto bem lindo aqui, não como terapeuta, mas como pedagoga também, que eu sou, tá? E estudante de direito também. Então vamos abordar as 3 linhas aqui, terapêutica, pedagógica e também do direito, também o jurídico, tá? Nas suas abordagens pertinentes. Quero falar aqui, dentro desse bloco todo que eu vou montar de pedofilia, sobre cheiro, que o abusado, a criança abusada ou explorada, que tem diferenciação, né, do abusado e explorado, exala, porque a sensação de medo de estar próximo àquela figura masculina ou feminina que abusou ou explorou tende a exalar um certo cheiro. Postura, como estudar a criança, se foi explorada, se foi abusada. Vou falar alguns relatos também de audiência do senhor Carlos Zé Forte, também em audiência, que o livro dele fala muito sobre isso. Qual é a palavra específica que todo abusador, explorador, ou seja, o pedófilo usa, né? Ele sempre culpa a vítima, dizendo, usou, me atraiu a roupa e aquilo, mas enfim, eu vou dizer o que é pra vocês, vou falar como que se dá o tratamento, vou falar da ressignificação de feridas emocionais, tá certo? Vou falar tudo pra vocês. Então a gente vai encerrar o PCE, tá? A gente tá aqui no 7º encontro dos padrões de sofrimentos emocionais. Falamos de mudança, falamos do medo da crítica, medo da rejeição, medo do desconhecido. Tem tanta coisa legal aí só vocês reverem, tá bom? Falei também do detox, emagrecer sua mente, tudo nesses padrões, né, de sofrimentos emocionais, fazendo a limpeza mesmo das más conversações. Falamos de mudança, o que é de fato. Então, encerrando todo esse bloco, e hoje nós falamos contra o sistema romantizado, imbecilizado, né? Conversamos muito sobre isso, numa linguagem comum, né? No reconhecimento comum, o que a massa faz para a gente ir contrário à massa. Então, veja que eu estou indo muito minuciosamente no que tange a emoção, o que significa, como ressignifica, como a gente faz, por onde a gente corta, por onde a gente aborda, o que a gente tem que fazer, por onde a gente tem que cortar, para não deixar aresta nenhuma. E como a gente está no 7º encontro, eu vou traçar mais 3 para a gente encerrar esse bloco de PCE, de padrões de sofrimentos emocionais, no que eu achar que é bem pertinente para a gente tocar bastante essas emoções, tá? Então, terminando, a gente vai fazer um bloco especial sobre pedofilia, tá bom? Que devo colocar uns 5 ou 10 blocos aí a depender, tá? Porque eu quero fazer umas lives bem curtinhas com vocês sobre esses viés aí que eu falei, tá? Traço, tipo de sensação, diferenciação de explorador e abusador, utilização de brinquedos na exploração, no abuso, a forma com que aborda a criança, né? Que negócio de dar brinquedo, como fala, né? Fotos publicadas em redes sociais, que a depender da foto que você coloca, né? A criança, os pedófilos utilizam, né? Nas redes sociais, mas não é uma rede social aberta, né? Uma rede social mais restrita. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar das leis de infiltração também policial, que eu adoro essa parte.
né? Então vamos abordar aí como que eu sou pedagoga, terapeuta e estudante de direito. Vamos mostrar esses 3 viés, tá? Terapêutico, pedagógico e jurídico. Vai ser bem interessante. Então eu tô falando aqui, né, da abordagem dos pedófilos, que eu vou fazer um bloco em homenagem ao senhor promotor Casé Fortes, tá certo? Porque a gente chegou ao fim da nossa live, só tenho a agradecer mesmo, tá? Sempre ficar de olho no feed, que aí eu vou colocar os 3 últimos PCs lá pra gente trabalhar as nossas emoções, para aqueles que puderem ver as outras lives, vejam. E caso vocês virem lá, a Carla Souza é uma coach maravilhosa, tá? De Portugal e amiga, e ela tá juntamente comigo nesses PCs, tá? Ela não esteve comigo hoje e nem no bloco anterior sobre mudanças, porque ela teve uns contratempos, tá? Ela viajou com o esposo dela e eles estão em divertimento, né? Então a gente respeita, tá? E a Carla trouxe aí pra gente, adicionou pra gente, na verdade, só pra gente encerrar, o detox da mente, né? Que é aquele emagreça sua mente. Então, já que a gente tá falando de padrões de sofrimentos emocionais, nós estamos atrelando, associando, juntando, né? Concomitantemente, ajudando aí uma coisa na outra, no que tange ao detox da mente. Tem tudo a ver com emoções, limpar emoções, e ela tem feito uma diferença muito bacana pra gente, tá? E umas contribuições muito legais. Então, se vocês virem a Carla aí nos vídeos, uma loira linda, maravilhosa, super gente fina, não estranha, tá certo? Que a Carla faz parte desse projeto do PCE. Querem falar mais alguma coisa? Então vamos encerrar mais 3 bloquinhos, tá? Pra gente fechar os 10 e depois nós iremos, em especial, começar o bloco de pedofilia, tá? Falei, é porque é difícil dar tchau pra vocês, né? Mas foi muito bom ter estado com vocês, tá, meus amores? Beijo, fica com Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Bom descanso.